O presidente Jair Bolsonaro divulgou no final da tarde uma declaração à nação brasileira. No texto, o chefe do executivo reconhece que o país se encontra dividido entre instituições e afirma que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer poderes. Bolsonaro também cita divergências com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É um texto importante que terá desdobramentos, então por isso vamos trazer aqui na íntegra. Abro aspas. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever, como presidente da República, vir a público para dizer: 1. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento acerca das decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. 3. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. 4. Por isso, quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. 5. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. 6. Sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previsto no artigo 5º da Constituição Federal. 7. Reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. 8. Democracia é isso. Executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. 9. Sempre estive disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. 10. Finalmente, quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Deus, pátria, família, assina a nota Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. A nota rendeu críticas e elogios ao chefe do executivo. Mais cedo, Bolsonaro recebeu no Palácio o ex-presidente Michel Temer. Foi uma conversa longa que durou boa parte da tarde. A nota que acabei de ler foi divulgada justamente depois desse encontro. A gente vai agora a Brasília, então. José Maria Trindade já com a gente aqui, acompanhando também a repercussão aí, imagino, né, Zé? Perto do poder dessa nota divulgada pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que vão as coisas, Zé? Boa noite. Surpreendeu e muito, viu? Muito boa noite, Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Ana, muito boa noite Fiuza. E vamos lá. Olha, hoje, no início da tarde, já havia a conversa de que o presidente Jair Bolsonaro estava avaliando de como apaziguar o país. Pegou fogo. A história é a seguinte: a economia caiu muito, as bolsas despencaram, o dólar subiu demais. E isso ia se refletir, ou vai se refletir, no futuro, no preço dos combustíveis e também inflação. E até os juros, a projeção de juros para o futuro também estava em alta, ou seja, uma indicação clara de que a economia poderia piorar demais. O presidente Jair Bolsonaro, Vitor, sempre sofreu aqui um cerco muito grande. Um cerco jurídico, um cerco político no Congresso Nacional e um cerco na opinião pública, através exatamente de veículos de comunicação. Mas só que desta vez pesou demais. A fala do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, não foi exclusivamente dele, saiu da boca dele, mas foi de todo o Supremo Tribunal Federal. Uma fala muito dura, sugerindo, inclusive, a possibilidade de fazer um trabalho no Congresso pelo impeachment. Além disso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, falando numa sessão e não numa entrevista, com apoio dos ministros, chamou o presidente da República de farsante. E veja bem, esse TSE é o que vai orientar, organizar, executar, fiscalizar e depois julgar as eleições do ano que vem. Estava em curso um processo para tirar o presidente Jair Bolsonaro da possibilidade de se candidatar. Para se ter uma ideia, vários partidos políticos já falam aqui, em off, de que não fazem nenhum trabalho e que não gostariam que o presidente da República se filiasse a ele, levando todo o grupo bolsonarista. Sabe por quê? Porque comprariam junto, isso era um pacote,
a briga com o Judiciário, com o TSE e com o Supremo Tribunal Federal? Olha, o que mais preocupou o presidente foi mesmo a fala de integrantes da economia, explicando para ele de que a situação estava atingindo o ponto que o Brasil perde credibilidade junto a essa entidade, essa coisa chamada mercado. E a credibilidade é uma moeda muito forte. Eu costumo dizer que não há nada mais covarde no mundo do que o capital. Ao menor sinal de risco, ele olha, foge. E isso levaria o povo brasileiro a ter desemprego e tal. Veja bem que o presidente Jair Bolsonaro recebeu um cheque em branco nas manifestações de 7 de setembro. Eu estou dizendo aqui com insistência porque eu participei ali da manifestação, conversei com vários setores, porque são vários setores, não é uma massa uniforme, e havia reclamações sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele foi muito tímido, para se ter uma ideia, Se o presidente, naquela oportunidade, tivesse bradado lá, estamos assinando uma interferência no Supremo Tribunal Federal, eles aplaudiriam e seria idolatrado ali, no meio da manifestação. Mas hoje o presidente poderia estar preso, cercado ou fora da presidência da República, e não é isso que o Brasil quer. Então, diante disso, o presidente foi aconselhado. Olha, nesse caso aí, geralmente aqui em Brasília, quando tem uma crise e não tem mais solução, chama o assessor de imprensa. Nesse caso aí, o presidente chamou ex-presidentes da República. Tem informação que ele conversou com alguns ex-presidentes da República e mandou um avião chamar o presidente Michel Temer em São Paulo. O presidente Michel Temer, já dentro do avião, veio ali definindo o que deveria ser feito, porque ele tinha uma ideia do que seria perguntado nesta reunião com o presidente Jair Bolsonaro. E lá, nesta reunião, o presidente Michel Temer, que já tinha conversado com Alexandre de Moraes, sacou o telefone e falou assim, olha, vamos falar com ele, isso não é uma relação pessoal, não é uma briga pessoal, é um debate institucional sobre os poderes do Supremo Tribunal Federal e os poderes da República. E aí ligaram para o Alexandre, conversaram e devo dizer que esta conversa eu não consegui saber qual foi o conteúdo e dizem que guardam lá muito bem. Então, esse processo demonstrou uma coragem do presidente Jair Bolsonaro enorme, uma coragem enorme de aceitar que às vezes é melhor parar ou dar um passo atrás para depois seguir adiante e dar 1000 passos. É esta a história. Veja bem que até o PTB reclamou, não falou nada do Roberto Jefferson no palanque, nós não participamos do palanque. Então, havia uma confusão muito grande ali entre os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Então, precisa dar essa parada e depois ir adiante. O que ficou disso aí é o seguinte, é que reaparece, e muito quente, 2 ideias. A primeira é aprovar um indulto. O presidente da República tem essa competência. Aprovar um indulto para esses que estão sendo presos no Supremo Tribunal Federal por Alexandre de Moraes nos inquéritos que ele relata. E a outra ideia, senhores, é fazer uma nova Constituição, porque essa que está aí já não segura, já não tem os freios e contrapesos que dominam os poderes. Então, os poderes estão avançando uns sobre os outros e precisa de dar uma parada para discutir exatamente isso. É o debate do momento, Vitor. A análise agora é de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Achei muito bom o que aconteceu, não muda nada. Parabéns ao ex-presidente Michel Temer, parabéns ao presidente Bolsonaro. O caminho é exatamente esse e a leitura é muito simples. Existe uma claque de sabotagem conspiratória, aquela que disse em manchetes que o 7 de setembro foi um conjunto de atos antidemocráticos, que foi uma manifestação golpista. Esses são os que apostam no naufrágio do país. Eles acham que vão se safar, não sei como, né? O que o presidente fez foi, de uma maneira muito clara, dizer o seguinte: eu não estou chutando o pau da barraca.
ponto, que é o que ele tem feito desde o início do mandato. Houve diversas dessas oscilações, dessas gritas, os apoiadores dele, os críticos dele, recuou, foi para cima demais. Ninguém gosta de nada. Ninguém gosta de nada, né? Tá todo mundo num filme de super-herói, né? Tem que sobrevoar um com a capa, outro com a espada. Mas a vida real não é assim, a vida adulta não é assim. A credibilidade que o presidente da República construiu junto à população, e hoje é inegável, basta olhar para a rua, fora essa imprensa que acha que tudo milícia, que é antidemocrático, que o povo na rua é golpe, enfim, isso não precisa nem mais ser comentado aqui. Mas é evidente que o presidente da República, talvez de forma inédita, tem muita força e muita confiança do povo, da população, da sociedade. E não venham dizer que é uma espécie de chavismo, né, que é um populismo cevando a massa ignara. Não é nada disso. Para de ler essas fake news de grife e veja quem estava nas ruas. Tem de tudo. Todos os setores da sociedade que querem liberdade, que não querem viver numa ditadura de atos autoritários do Supremo Tribunal Federal, que quer eleições limpas e talvez a maior parte dessas pessoas reconhecem no presidente da República alguém que está lutando contra os arroubos do STF. É isso e não muda nada. A força que o presidente chegou a esse 7 de setembro, com mais de 2 anos e meio de mandato, reunindo uma quantidade de apoio que eu nunca vi, decorre exatamente dessa coerência dele. Sempre agiu assim, sempre mostrou, não estou chutando o pau da barraca, estou atuando pela liberdade. Eu não sabia nada de Bolsonaro, eu tinha até dúvidas, né, se um deputado ali, representante de um segmento rude, né, se não seria uma aventura. Fiquei observando e até aqui eu não vi nenhuma tentação por parte do presidente de seu governo de ficar rugindo, de ficar acenando com o uso da força, de abusar do seu próprio poder. Não vi nada, nunca vi. Vocês viram? Alguém viu? As instituições partindo do governo, as perseguições que disseram que ia haver. Ao contrário, é um governo que investe em liberdade econômica, desburocratização, o mercado reage bem a isso. Sofreu um cerco durante a pandemia, tentaram apiá-lo do poder durante a pandemia, criando histórias, criando teses absurdas, inclusive desrespeitando as vítimas da pandemia para surfar contra o presidente. E como é que ele, não saímos ainda desse flagelo, mas como é que ele se encontra depois disso tudo? Ele se encontra com a confiança da população, porque não cedeu a nenhuma também dessas incitações dos seus próprios apoiadores. Vai lá, arranca os caras pela toga, fecha aquilo lá. Então é por isso que o presidente tem credibilidade. Porque quando ele diz que ele é um democrata, quando ele diz que ele ama a liberdade e quer ver o povo livre, aparentemente, até onde eu vi aqui, ele está falando a verdade. E o povo está entendendo. Então, o que aconteceu? Houve um 7 de setembro histórico, talvez uma das maiores manifestações cívicas da história do país, até porque não estava conectado com nenhum gancho, uma votação de direta já, ou uma votação de impeachment, ou habeas corpus de Lula, né, essas coisas que reúnem. E a população foi, em massa, às ruas, defender a liberdade e defender, em grande medida, a agenda que é a agenda deste governo. Aí o que sobrevém? Sobrevém o papo furado das Cassandras, que tentam transformar criminosamente a história. A história vai lavrar isso com clareza, a não ser que isso vire uma ditadura chinesa e todos os arquivos sejam apagados. Mas se continuar sendo uma democracia, ou até meia democracia, a história vai lavrar que foram atos pacíficos, que a imprensa ficou tentando dizer que as pessoas iam de verde e amarelo armadas para criar confusão. Tentou ou não tentou? Vocês estão dando um vexame atrás do outro. É muito difícil fazer uma reunião deste tamanho, pacífica, organizada, alto astral e pela liberdade. E foi o que aconteceu.
O day after é isso, a gente viu um discurso patético do ministro do Supremo Tribunal Federal, um discurso patético do presidente do Congresso, um discurso patético do presidente da Câmara, todos apostando numa cantilena de ruptura. Isso é mentira. Não vimos da parte do governo, não vimos a beligerância por parte das pessoas, da população. Estas manifestações são uma reação às propensões autoritárias, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Isso ficou muito claro, isso não muda nada. O que o presidente faz? O presidente emite uma carta, se encontra com o ex-presidente, que foi quem nomeou o Alexandre de Moraes, que é o protagonista da bagunça, dizendo o seguinte: eu não vou chutar o pau da barraca. Eu nunca disse que vou chutar o pau da barraca. O que ele está dizendo, na verdade, ecoando o que as ruas querem, o que a sociedade quer, é o seguinte: nós não vamos aceitar ditadura do STF. Essa carta não revoga isso. Essa carta diz que vai lutar dentro da democracia, das instituições e da justiça contra arroubos autoritários. Se essa costura de bastidor inclui retirada desses inquéritos aberrativos, ótimo, para mim está ótimo. Se o Supremo Tribunal Federal, se figuras do Supremo Tribunal Federal pararem de provocar, botarem a sua viola no saco e fizerem o seu trabalho direito, para mim está ótimo. Eu não tenho sede de vingança contra ninguém. Agora, o que aconteceu hoje foi o seguinte: o presidente da República mostrou pela enésima vez que é mentira essas manchetes, esse faniquito, aí o mercado embarca um pouco nisso. Então o que mudou? Então é a população inteira... Febraban, vocês acham que a população inteira está dando um golpe de Estado junto com o Bolsonaro? Vocês sabem que não, né? Então foi reiterado o seguinte: o país quer liberdade, o país não vai aceitar eleição roubada, o país não vai aceitar ditadura de toga. E o presidente Bolsonaro repete nesta carta, que resulta de um encontro com o Michel Temer, que foi quem nomeou Alexandre de Moraes, e ele aparentemente falou com o Alexandre de Moraes, e está tudo reiterado. O ministro Alexandre de Moraes precisa, se quiser que estas intenções, que esta postura seja cumprida, precisa refluir da sua posição de provocador, de agente político contra o governo e de alguém que ultrapassa e atropela liberdades individuais. Isso está tudo mantido, no meu entender, é muito bom. É isso mesmo, eu falei, já comentei aqui. O ex-presidente Michel Temer pode ser, sim, um fator de articulação. Agora, vocês não tenham dúvida que permanece. Esse povo que inundou as ruas, ele permanece atento, permanece vigilante. E continua mais forte do que nunca a ideia de que a democracia, o dono da democracia é o povo, não é meia dúzia de gabinetes. E essa meia dúzia de gabinetes precisa passar a se comportar se não quiser ouvir realmente o rugido do povo, que é muito mais forte do que o deles. Antes de passar para vocês, Ana e Augusto, a gente traz aqui mais uma informação sobre o ministro Alexandre de Moraes. O Fius até falou sobre os inquéritos do Supremo. E há pouco, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura violações do uso da tornozeleira eletrônica que teriam sido cometidas pelo deputado federal Daniel Silveira. De acordo com a decisão, o inquérito se estenderá por mais 60 dias, que serão contados a partir do encerramento do prazo final anterior, 11 de agosto. Na sua decisão, o ministro também determinou que o secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, em um prazo de 48 horas, encaminhe um equipamento de monitoramento eletrônico idêntico ao que foi utilizado pelo deputado federal ao setor técnico-científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, aos cuidados do perito criminal federal Michel dos Santos Bitana. Ana Paula Henkel com a gente aqui mais uma vez no nosso estúdio em São Paulo. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Zé Fiuza. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, você entra nas redes sociais aqui, muita gente falando que o presidente baixar aí o tom, que isso seria um sinal de fraqueza, e eu acho que não é bem isso. Acho que o presidente mostra hoje exatamente o seu posto aí de chefe da nação, né, de chefe de Estado da nação, a preocupação que ele tem com a nação. Mostra também o que nós vimos do day after ali do 7 de setembro histórico,
Acho que durante o 8 de setembro ficou muito bem estabelecido que o povo não vai sair da rua se precisar, exatamente para proteger as nossas leis, a nossa Constituição, e aí continuar remando contra essas arbitrariedades e essas inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, principalmente, né, no momento aí por parte do ministro Alexandre de Moraes. A eleição de 2022 parece perto, né? Mas tem muita coisa para acontecer até lá. Então, um cenário belicoso, podemos dizer assim, como está no momento, seria muito prejudicial para o presidente, para a sua base, até para o projeto, né, de reeleição do ano que vem, porque a gente sabe que num cenário desse aí, as narrativas, as forçações inconstitucionais por parte do STF, aí com a anuência do Congresso, como o Fiuza muito bem colocou, né, a covardia do Congresso, que se ajoelha perante ao Supremo Tribunal Federal e não mostra independência, como a gente vem falando, harmonia até tem, mas não mostra independência. A única harmonia que a gente não vê, e muito empurrada também essa falta de harmonia, é do Supremo Tribunal Federal com o Executivo. Então, se continuássemos nesse cenário aí, quem seria muito prejudicado seria exatamente o Brasil, e o presidente mostra aí uma grandeza de baixar o tom. Eu também acho que nada muda, concordo com o Fiuza, acho que nada muda. O presidente baixou o tom justamente para mostrar: eu estou vindo, né, até o meio da ponte. Em 1992, quando o presidente norte-americano era Bill Clinton, o presidente democrata, a Casa e o Senado republicanos, e muita gente falou: não vai passar nada, não vai passar a lei de responsabilidade fiscal, o Balanced Budget Act. E o presidente democrata, o Bill Clinton, veio até o meio da ponte, os republicanos também vieram até o meio da ponte, muita coisa boa saiu, por incrível que pareça, daquela administração de um presidente democrata aí com o Congresso republicano. Eu acho que é isso que o presidente hoje demonstra, com uma mão muito importante. Acho que essa mão importante do dia de hoje é do ex-presidente Michel Temer, que faz essa ponte entre o Alexandre de Moraes e o presidente. Agora, eu acho que a base do presidente não vai desmobilizar. Eu acho que está todo mundo agora de olho no que vai acontecer do outro lado da ponte. Se o outro lado da ponte virar até o meio da ponte. Atos inconstitucionais, inquéritos ilegais, é isso tudo aí que a gente vai acompanhar. Obviamente que vai ser muito interessante a live do presidente, a gente vai estar acompanhando aqui, mas eu acho que hoje o presidente desmonta mais uma vez a narrativa de que é golpista, de que inflama rupturas. Acompanhar a live do presidente, que hoje demonstra, numa excelente costura aí do ex-presidente Michel Temer, que quer o bem do país acima de tudo. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite, compadre Zé. Boa noite, meu irmão caçula, Guilherme Fiuza. Concordo com o que disseram, não ouvi toda a fala do meu compadre Zé. Concordo com o que disseram o Guilherme e a Ana. É muito simples. Não, vou fazer uma sugestão a quem está muito desconfortável com isso. Não se precipitem nas conclusões. Tá? Um acordo implica concessões dos dois lados. Nenhum presidente da República pode, cercado por todo tipo de cafajeste inimigo, ele não pode brigar em várias frentes simultaneamente. É isso que queriam os seus inimigos. O Bolsonaro mostrou, o Brasil mostrou, que não falta povo para o presidente. Se faltasse, não haveria acordo nenhum, porque o Supremo, nenhum ministro toparia conversar. O Michel Temer entrou como quem não aposta na crise, que é o que querem os inimigos do Bolsonaro. Não se precipitem pelo seguinte: vocês podem descobrir, quem está insatisfeito, pode descobrir amanhã que está fazendo o mesmo discurso dos inimigos. Essa é manchete para a Folha. Capitulou, se rendeu. Essa é manchete para o Estadão. O presidente recuou? Não. Ele nunca quis fechar o Supremo. Ele está incomodado, como todos nós estamos, com o comportamento
de alguns ministros do Supremo, ou que seja de todos. É claro que vai mudar também a postura do Supremo. Calma, essa história aí de prorrogar o uso de tornozeleira e tal, isso aí é o que acontece, é espuma. É o que dizia o Tancredo Neves, deixa baixar a espuma que aí você vê, né, o que foi provocado ali no Rochedo pelo bater das ondas. Então é esperar. Eu acho que está claro agora que se há algum golpista em ação, não é o presidente. Não é o presidente. Ele quer o cumprimento da Constituição. E, de novo, vocês acham que aconteceu isso aí? Chegou o Temer, olha, se você não fizer tais e tais acenos ao ministro Alexandre de Moraes, o Supremo vai tirar você disso aqui, o impeachment é inevitável. Nada disso, nada disso. Eles souberam, sim, entender o que o povo quer e o que o povo disse. Então, não recuem. Não se trata de recuo do presidente, não. É um acordo. Esperem para ver o que vai acontecer, porque os petistas, né, os adoradores de ladrões, tá, os que acham que ministro do Supremo não deve cumprir a Constituição, esses estão infelizes. O que eles queriam era o confronto. Era o confronto. Eles queriam mostrar que o presidente Bolsonaro não tem apoio popular. É o contrário. É o contrário. Não se trata disso. Bom, repito, já falei que se não houvesse o 7 de setembro, né, não haveria esta conversa. A conversa do Bolsonaro golpista acabou. Acabou. Não dá mais para continuar. Mas os jornais vão continuar, dizendo que ele recuou para avançar depois. Então, não deem argumentos aos que apostam no conflito, no confronto e no caos. Eles não querem que haja, eles não querem que o governo vá em frente, e o governo precisa trabalhar. O governo não pode ter tanta gente impedindo que trabalhe. O governar não é fazer o permanente enfrentamento político, não é assim. Hoje eu recebi um recado por WhatsApp de um integrante do governo dizendo o que já se fez no governo e que não é divulgado. Por quê? Porque o que a imprensa velha quer é cobrir a crise permanente. E vejam as coisas com clareza. Se você topasse o confronto agora, apesar do apoio popular, você tem instituições apostando, tá, na interrupção ilegal do governo. Com isso, o Bolsonaro vai conseguir concessões do Supremo, não tenham dúvida. Esperem os próximos dias, as coisas não continuarão como vinham sendo, e agiu com lucidez, tá? Você tem que agir com sensatez. O objetivo do Bolsonaro é conseguir que o Supremo e o Congresso ajam de determinada maneira, e não como fazem hoje. Ele vai conseguir.